Senhor a cada dia, a cada instante. E Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações aqui nessa noite. E eu meditando aqui, ouvindo esses louvores lindos e maravilhosos. Não sei se acho que todos escutando aí atrás, né? Abriu um som aí atrás aí? Tá chegando? Amém, glória a Deus, né? Então Deus, Ele é maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João 6. Aleluia, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, né, amados? Que nós estamos aqui hoje porque Ele nos amou. Não é porque somos bonzinhos. Não é por nada, é porque Ele nos amou verdadeiramente. Porque Ele se entregou na cruz para nossas vidas. Aleluia. E nós temos motivo para glorificar e exaltar o nome dEle a cada dia, a cada instante. Porque Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, desde o princípio, Ele estava com Deus ali, aleluia, como Deus estava fazendo todas as coisas. Ele estava com Deus ali, aleluia, fazendo, aleluia. Quando Deus foi fazer o homem do pó da terra, Ele estava com Deus também, aleluia. E Ele via quando Deus descia para conversar com Adão ali no jardim do Éden. Porque Ele é poderoso, aleluia. E Ele viu também quando o homem pecou e caiu, aleluia. E Ele sabia no coração dele, aleluia, que Ele queria e nos libertaria, aleluia, da morte que nos cercava, daquilo que estava preparado, a condenação eterna. Ele desceu, aleluia, e se fez, aleluia, maldito em meu e em seu lugar. Canta lá e assuda e comanás, aleluia. Porque Ele é maravilhoso, aleluia. Devemos glorificar e exaltar o nome de Jesus a cada dia. 6, 25 em diante, aleluia. Glória a Deus. Diz assim. Amém? João 6, 25. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que me busca, não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de meu Pai é esta, que creia naquele que me enviou. Disse-lhe, pois, que sinal pode fazer tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operaste tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade te digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Pai, nós glorificamos ao seu nome, Senhor. Exaltamos aqui, Senhor, a sua soberania, o seu poder, a sua graça, a sua unção, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo, Senhor, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Pai, tudo que é feito em nós, meu Pai, é para glorificar, para exaltar o seu nome, meu Pai. Nada é feito, Senhor, para nos gloriar de nós mesmos, porque a graça, o poder, a unção, a virtude vem de ti, meu Pai, Pai da luz, aleluia, meu Pai, na qual nos dá, Senhor, a cada dia, Senhor, a sua graça sobre as nossas vidas. Pai, usa a minha vida nessa noite para falar com a sua igreja. Toma, Senhor, seus filhos na sua presença. Eu repreendo todo o mal, toda comichão de orelha. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, cai por terra nessa noite, meu Pai, que a sua igreja venha sair daqui com a certeza que serve um Deus poderoso na terra, um Deus justo, um Deus santo, digno de honra, de glória, de louvor e exaltação, meu Pai. Oh Deus, eu te peço nessa noite, toma a sua igreja na sua presença. Eu repreendo todo
igreja. Aleluia, glória a Deus. Igreja, lemos aqui um capítulo na qual até o Espírito Santo está nesse lugar, né? Que as irmãs louvaram aqui, né? Que Jesus é o pão da vida para aqueles que creem. Eles colocaram esse pão, né? Jesus Cristo é o pão, é a palavra de Deus a cada dia. Então aqueles rapazes eles chegaram diante do Senhor e disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E diz a Bíblia, aleluia, que esse povo eles teve um encontro com Jesus ali do outro lado, em Cafarnaum, aleluia, lá no mar, em Cafarnaum, no mar da Galileia, quer dizer, teve esse encontro com Jesus. E diz que ele, com esse encontro ali com Jesus no mar da Galileia, Jesus faz uma multiplicação dos pães ali naquele lugar. E Jesus ali, ele vê uma grande multidão que o cercava, porque estava chegando perto da Páscoa. E o povo saía de tudo quanto é cidade e ia lá a adorar. Então a multidão era muito grande que estava. E Jesus, na hora que ele levantou assim a cabeça, a Bíblia diz que ele olhou e viu aquela grande multidão. E ele chegou a Filipe e falou: Filipe, como faremos para comprar pão para dar para esse povo todo? E ele falou assim, só para testar Filipe. Porque Jesus queria ouvir dos seus discípulos. Falou assim: Jesus, você é o pão, você é poderoso, você é o leão da tribo de Judá, você é a raiz de Davi, todo poder está em ti, você pode com certeza alimentar toda essa multidão, porque o Senhor é poderoso. Essa é que o Jesus queria ouvir de Filipe. Aleluia. Mas diz a Bíblia no começo do capítulo 6, aleluia, que Filipe olha para Jesus e fala: mas nem se tivesse 200 dinheiro aqui, nós compraria e conseguiria saciar a fome de todos. Aleluia. Jesus sempre está esperando uma resposta diferente da nossa boca. Deus poderoso, aleluia. Sempre quer, Deus, que nós falamos que nós cremos sim em milagre, aleluia. E diz que André, aleluia, o irmão de Pedro, ele fala: ah, Senhor, tem um jovem aqui, olha, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: ah, isso aí acho que entendeu, né? Ele falou: ah, aí eu deve ter pensado: ah, isso aí entendeu a mensagem, entendeu que eu sou poderoso para fazer multiplicar esses pães aqui, aleluia. E diz que, aleluia, André fala: ah, Senhor, mas isso é pouco para o tamanho da multidão, aleluia. Como muitas vezes, amado, falta fé nas nossas vidas. Muitas vezes falta fé, falta, aleluia, nós perseverar e falar: Senhor, está nas suas mãos, o Senhor é poderoso para fazer. Porque Deus, ele só quer isso de nós, amados. Muitas vezes estamos na maior dificuldade e nós, aleluia, esquecemos o Deus que nós servimos, que é um Deus poderoso, é um Deus que escuta. Aleluia, é um Deus que vai além do que pedimos e pensamos. Talvez Jesus fale para você: mulher, essa enfermidade é aí para você. Aleluia. Eu posso fazer alguma coisa? Ah, Senhor, os médicos, já passei por todos os médicos, já fiz exame ali, já fiz exame aqui, não deu nada para isso, mano. Fala: Deus, tu é poderoso, Senhor. Essa enfermidade aqui não é minha, não, Senhor. O Senhor levou na cruz do Calvário essa enfermidade. Quando o Senhor morreu crucificado, essa enfermidade foi junto, aleluia. Essa dificuldade foi junto, aleluia. Tudo foi junto ali, Senhor. O Senhor fez maldito em meu lugar. 8 minutos. O Senhor derramou o seu sangue que purifica a minha vida, Senhor, aleluia. Deus quer escutar muitas vezes isso da gente, quando também fala: ah, essa barreira é muito grande, essa dificuldade é muito grande, eu não vou conseguir perseverar no meio dessa luta, aleluia. E Jesus está só te ouvindo. Aleluia, tem andado comigo 10, 20 anos, mas não tem compreendido a minha palavra. Não tem compreendido, aleluia, quem eu sou. E uma coisa para você, amados, aleluia, ser fortalecido é conhecer quem Jesus é. Aleluia, aleluia, a igreja tem que conhecer quem é Jesus, aleluia, a cada dia. Aleluia, porque se alguém chegar e perguntar para você: quem é Jesus? Talvez muita vai até se bananar. Aleluia, talvez muito vão bater. Mas você é mesmo, quem é Jesus? Aleluia. Aleluia, alguém vai estar só esperando você falar: Jesus, ele é o Filho de Deus Altíssimo, aleluia. Jesus é Deus, aleluia. Porque ele diz que eu estou no Pai, o Pai está em mim, aleluia. A obra que eu faço não é minha, é do Pai. Aleluia, então ele é o mesmo, aleluia, hoje, ontem e eternamente, igreja, aleluia. Você tem que conhecer quem é Jesus, aleluia. Você tem que conhecer quem é Jesus, aleluia. E diz que Jesus, aleluia, fala assim: me dá esses pãezinhos aí, aleluia. E começa a alimentar aquela multidão. O milagre começa a brotar no meio daquele povo, aleluia. E diz a Bíblia que mais de 5.000 pessoas comeram ali aquele maná, 5.000 pessoas. Deus poderoso, aleluia.
vergonha, aleluia, de falar, Senhor, nós duvidamos, Senhor, aleluia. Se eu fosse eu chorava o tempo inteiro, Senhor, me perdoa. Eu duvidei, Senhor, aleluia. Eu coloquei dúvida, eu pensei que nós tínhamos que comprar ali e fazer aqui, sendo que o milagre estava do meu lado, que é Jesus Cristo. Você tem o dono do milagre do seu lado, amado, aleluia. Você tem o dono do milagre andando contigo aonde você anda, aleluia. Ele é o dono do milagre, aleluia. Ele é o Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E diz que Jesus alimenta todos. Todos comem ali. Senta todo mundo agora, todo mundo sentou. Agora começou a repartir, deu para os discípulos foi comendo, e aquele pão foi multiplicando, e foi comendo aquele pão multiplicando, e a multidão foi comendo, passando um para outro, mas todo mundo estava satisfeito. Ele falou, agora pega a sobra aí, pega tudo que sobrou, coloca no cesto aí. E diz que sobrou ainda 12 cestos de pães. Aleluia. Esse é o Deus de milagres, igreja. Aleluia, glória a Deus. E diz ali que Jesus estava ali parado naquele lugar. E ele vendo a multidão, vendo os sinais que ele fazia, falou, esse aí é o Messias, esse é o escolhido. E diz que aquela multidão queria, ele chega a dizer, aquela multidão queria, aqui no versículo 15, e diz assim, sabendo pois que Jesus que havia de vir, arrebatado e fazer rei, sabendo pois Jesus que havia de vir, arrebatado para fazer rei, tornou-se a retirar, ele só, para o monte. Jesus viu que aquele povo começou a idolatrá-lo, começou a ir para cima, queria pegar ele e colocar como rei naquele lugar. Aleluia, para ser visto pelo homem. Ele pegou o quê? Jesus. Então disse, fica aí que eu vou subir para o monte. Aleluia. Vou orar com meu pai. Aleluia. Vou buscar vocês. Aleluia. Eu não sei se o homem tem que me reconhecer por natureza. Aleluia. Ninguém vai me levantar aqui e colocar no pedestal e falar, eu sou rei. Esse aí é rei. Não, aleluia. Ele quer que o homem cresça, aleluia, pela sua palavra. Aleluia. Cresce por aquilo que ele estava fazendo, pelo sinal que estava acontecendo naquele lugar. Jesus queria que o homem reconhecesse daquela forma. E diz que ele se retira. E quando ele se retira ali para cima do monte, ele dá ordem para os discípulos, agora vocês vão atravessar para Cafarnaum, para o outro lado. E diz que ele se entra no barco e atravessa para o outro lado. Mas não vamos chegar na mensagem. É a bênção do Senhor. Aleluia. Diz que ele passando para o outro lado, Jesus ficou. E eu fiquei imaginando, mas por que Jesus ficou? E Jesus só foi na terceira vigília, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Por que Jesus ficou, né? Eu fiquei pensando. Aí depois Deus tocou no meu coração assim. Ele ficou porque se ele fosse, aquela multidão ia tudo com ele atrás dele. E ele ficou porque ele foi por cima do mar e ninguém podia caminhar por cima do mar. Oh, aleluia, glória a Deus. Ninguém tinha esse dom de caminhar por cima do mar. É só Jesus que faz essas coisas, aleluia. E diz que ele chegando no barco, ali na terceira vigília, o povo se atemorizou. Ele, calma, rapaz, sou eu que estou aqui. Aleluia, glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. E Pedro fala, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Pedro vai. E quando está no meio, aleluia, glória a Deus. E quando estava ali caminhando, Pedro olhou para o lado, falou, rapaz, o negócio aqui é bravo. Aí foi se afundar. Ele pegou a mão, falou, Pedro, aleluia, entra aqui. Aí entrou todo no barco e chegaram do outro lado. E diz a Bíblia que do outro lado ali Jesus começa a fazer milagres. E diz que o povo começou a buscar Jesus no dia seguinte. Aleluia, se você for ver aqui no 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho. Aleluia. Então diz que chegou outro barco. Começaram a chegar os barcos ali para buscar Jesus. O povo começou a ouvir, falou assim, eu tenho que buscar esse Jesus também. Começou a chegar barco. Mas cadê ele? Ele não entrou no barco com os discípulos, não. Aleluia. Mas falou assim, não, mas eles foram para Cafarnaum. Então ele deve estar lá junto. Diz que aqueles barquinhos pegaram e foram todo mundo atrás de Jesus. Aquela multidão pegou aqueles barquinhos, quem tinha barco, acho que quem não tinha ficou chorando lá na praia. Ela ficou chorando naquele lugar, né? Imagina o choro. Eu queria estar lá com Jesus, eu queria ir lá com Jesus. Aleluia. E aquele povo chega diante de Jesus, aleluia. E Jesus, amado, aleluia, ele conhece o nosso pensamento. Glória a Deus. Oh, aleluia. Uma coisa que é boa é que Jesus conhece a nossa estrutura. Ninguém engana o mestre, aleluia. Ninguém engana o mestre, aleluia. Diz que aquele povo chegou ali e falou, aí chamou do lado e disseram, Rabi,
quando chegaste aqui? Fez uma pergunta para ele, aleluia. Quando chegaste aqui, rapaz, aleluia. Aí ele começou a falar, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque o pão que saciaste. Aquele povo não estava interessado em Jesus. Aquele povo estava interessado no pão que ele deu para comer ali. Acho que eles falaram assim, rapaz, tem um homem aí que... Ora, o povo aparece. Vamos perder, não precisa trabalhar mais não. Vamos ficar perdendo aqui, só comendo, bebendo, aleluia. Quantos e quantos crentes, amados, tem buscado a Jesus dessa forma? É verdade. Pelo aquilo que ele pode dar, não pelo aquilo que ele é. Deus, poderoso. Aleluia. Devemos buscar Jesus por aquilo que ele é. Pelo Salvador que ele é nas nossas vidas, aleluia. Por aquilo que ele pode fazer nas nossas vidas, aleluia. Porque ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Jesus viu que aquele povo queria ali só por causa que ele fez aquele milagre. Porque ele saciou a fome daquele povo. Aleluia. Não é assim que se busca Jesus, amados. Não é assim, aleluia. Jesus, ele sabe a nossa estrutura, o nosso coração. Ninguém engana o mestre, aleluia. Ninguém engana. Aquele povo chegou de mãozinho lá, Rabi, aleluia, mestre. Quando chegaste aqui, ó, preocupado, quando chegaste aqui, aleluia, ele fala, me buscaste não pelos sinais que viste, e devemos buscar o Senhor pelos sinais, porque ele é maravilhoso, porque nós temos, aleluia, que desde quando o homem caiu, o Senhor falou que levantaria da mulher que pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás, aleluia. E esse é o Jesus que nós servimos. Ele é o Deus que nós buscamos a cada dia, a cada instante, aleluia. E ele fala, Senhor, como que eu faço para te buscar? Como que eu faço para fazer a sua obra aqui na terra? Aleluia. A primeira coisa para fazer a obra do Senhor, amados, é você se despedir de você mesmo. É você deixar o velho homem que está em ti, aleluia, muitas vezes te atrapalhando, muitas vezes soprando no seu ouvido, aleluia, e começar a andar verdadeiramente na presença do Senhor. Começar a cada dia, aleluia, olhar e falar, Senhor, me perdoa meus pecados, meus erros, Senhor, me faça acertar, me faça regressar. Eu quero sentir a sua presença onde eu andar, Senhor, onde eu pisar na planta dos meus pés. Eu quero estar contigo, aleluia. É isso que Jesus quer, amados, aleluia. É isso que Deus procura com a igreja, aleluia. Ah, Senhor, aleluia, meu Pai, perdoa meus erros, perdoa meus pecados. Senhor, me ajuda a andar na sua presença e começa a buscar. Porque Deus vai começar, amados, a te usar grandemente em nome de Jesus Cristo. E aquele povo, ele não entendeu isso, aleluia, ficou ali indagando a Jesus, aleluia, e vem de novo com a mesma promessa. Ah, Senhor, mas Moisés, aleluia, orou lá e o pão desceu do céu. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí Jesus fala, rapaz, não faça isso, não busque esse pão que perece, não. Busca o pão eterno, aleluia. Busca aquele que sustenta a sua alma, sustenta a sua família, sustenta seus filhos, aleluia, seus netos. Aquele que sustenta, aleluia, na sua casa verdadeiramente. Busca ele, aleluia, não o pão que perece. Quando tem buscado o pão que perece, aleluia, ele tem esquecido de buscar o Deus Todo-Poderoso. Busque a Deus. Busque a Jesus a cada dia, aleluia. Não é aquele pão que perece. O povo estava preocupado, aleluia, tem que maná. Foram lá falar com Jesus, mas o maná desceu do céu. Ele falou, não foi Moisés, não. O povo confunde muitas vezes, foi o pastor, foi esse, foi fulano. Não é não, amados, aleluia. O milagre só vem de Deus, aleluia. O milagre só vem de Deus através de Jesus Cristo na sua vida. O homem só é usado aqui na terra, aleluia. A honra, agora, a exaltação é dele, aleluia, glória a Deus. Nós somos um canal de bênção aqui. Quando queremos ser canal de bênção, tem muitos que não querem ser canal de bênção. Mas quando você quer ser canal de bênção, você é canal de bênção. Você vai colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Você vai pregar para uma pessoa que está com um casamento destruído, vai ser restaurado. Você vai levar a palavra, vai surgir efeito, aleluia. Isso sim, mas a honra, a glória, a exaltação é de Deus. Aleluia, aquele povo queria idolatrar Moisés. Só faltou falar assim, Moisés é maior que o Senhor. Porque Moisés já pediu, o pão desceu do céu. Aleluia. Ele falou, sabe que Deus
esse pão que desceu do céu não foi Moisés, foi o meu Pai, aleluia, foi o Deus Todo-Poderoso, foi Ele que fez o pão descer do céu, aleluia. Esse é o Deus que faz o pão descer do céu para a nossa vida. Ele diz a Deus que Ele abre a janela do céu. Aleluia, Deus é maravilhoso demais, igreja, aleluia. E diz que Ele começou ali a falar com aquele povo, aleluia, para o povo se arrepender, o povo voltar a buscar a presença dele, aleluia. Nós devemos compreender a quem nós servimos, nós devemos ter crescimento espiritual, nós teremos que ter, amado, muitas vezes tirar tantas coisas que nos atrapalham na caminhada. Quantas coisas que tem nos tirado a paz, que tem nos perturbado, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que antes que a nossa petição seja todas reconhecida diante do Senhor. Aleluia. Toda a nossa petição tem que ser reconhecida diante do Senhor. Tudo que você quer, amados, não é você não pode, você já pediu, você tem que pedir. Mas você vai pedir para a fonte certa. Você vai pedir e saber que Deus vai te dar, aleluia, é Deus que vai te dar. Mas em qual tempo? No tempo de Deus. Deus deu um tempo para operar. E muitas vezes depende também de nós. Muitas vezes, mas Deus não quis dar, não depende muitas vezes de nós. Muitas vezes Deus fala, está com o coração trancado. Muitas vezes Deus fala, aí não está crendo, aleluia, é suficiente. Se eu dar agora, vai destruir ali na frente. Aleluia. Vai usar, aleluia, contra até a minha obra. Aleluia, aí Deus se cura. Mas quando Ele vê um coração sincero, aleluia, na presença do Senhor. Quando Ele olha você, amado, aleluia, falando com Ele sinceramente, aleluia. A minha esposa estava desempregada, aleluia, estava procurando serviço, né? Vou pegar um gancho aqui no testemunho dela, aleluia. Por sinal, a pessoa está fazendo 13 anos de casado hoje, para uma glória. Deus poderoso, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Eu estava aqui olhando e pensando e falando, Deus, como Deus é maravilhoso, né? Eu, dia 6 de agosto, né? Quando eu conheci minha esposa de vou voltar lá, em 1999, é quase 2000. Conheci minha esposa dentro de um ônibus. Você vê como que é a história de Deus, né? Eu orando ao Senhor, não era evangelho, mas eu queria na Bíblia, eu orando ao Senhor, meu Senhor, eu preciso de uma esposa assim. E comecei a colocar para Deus. Falei, Senhor, eu não quero mais essas namoradas que eu tenho, que me arranca tudo e acaba com a minha vida. Eu quero uma varoa mesmo, uma pessoa aí do Senhor. E eu nem ia na igreja, não ia, mas comecei a orar. E dentro do ônibus a Morena entrou lá e eu fiquei olhando assim e falei, rapaz, ela pegou a amiga dela, desceu, foi trabalhar primeiro dia na empresa. No segundo dia, a amiga dela deixou quem saber onde que era a empresa, ela foi. E fiquei olhando para ela, né? Falei, esperto, né? Aí fui descendo no ônibus, mas eu fui descendo no ônibus assim, ela desceu no ônibus e ficou olhando para mim, só que ela desceu no ponto errado, desceu um ponto antes. E o ponto que ele desceu no outro. Eu falei, o motivo como é bater o papo. Você viu? Desci no ponto errado hoje. E foi pensando, né? Conversa vai, você sabe. Tá bem casamento. Porque Deus é maravilhoso. Deus prepara tudo, amado. Deus prepara tudo para nossas vidas, aleluia. E hoje eu contemplo o Senhor 13 anos, ele e ela junto, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então é assim, amado, que Deus quer na nossa vida a cada dia. Tem algo que você quer pedir, peça ao Senhor. Mas só pedir não adianta, você tem que trabalhar para o Senhor. Não trabalhar para o pão que perece, mas sim para o pão eterno. Trabalhar em prol do reino do Senhor. É você se despir do seu velho homem. Muita gente que consegue segurar o velho homem ainda. Aleluia. Se você vê que tem algo que está atrapalhando, dobre o seu joelho, peça para Deus, Deus vai arrancar. O inimigo da nossa alma, ele é muito astuto. Ele quer nos derrubar de qualquer forma. Mas nós temos um Deus poderoso, Santo é o teu nome. Você tem o Criador do céu e da terra, aleluia. E a Bíblia que ainda fala assim, que Jesus fala assim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora, aleluia, glória a Deus. Aquele que vai a Cristo de maneira nenhuma ele lança fora, igreja. Nunca ele vai lançar fora aquele que dobra o joelho, aleluia. E a minha esposa, na quinta-feira, ela tinha feito a entrevista semana retrasada. E ela ali lavando roupa, pendurando, ela conversando comigo, ela estava pendurando ali, ela falou, Senhor, quanto
essa firma não vai me chamar, Senhor. Olha, estou precisando desse emprego, aqui está aqui o piso para colocar na casa. Começou a falar com Deus ali, amado. Aleluia. Muitas vezes alguém passar e fala assim, pô, é doido. É nada. Nós sabemos que nós servimos um Deus que está ali naquele lugar. E chega no outro dia, o telefone toca. A senhora Antônia Márcia pode vir, a vaga é para você e vai começar hoje para trabalhar. Deus é fiel, igreja, aleluia. Ele te escuta quando você lava a sua louça ali, aleluia. Quando você está arrumando a sua casa, aleluia. Quando você está deitado falando com ele, ele te escuta. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que está em todo lugar, aleluia, em toda hora, em todo momento. Esperando, aleluia, que você abra os seus lábios para falar com ele. Deus é poderoso, aleluia, ele é maravilhoso. Ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz, o pai da eternidade. Aleluia, o nosso Deus, ele é mais do que fiel, aleluia. O nosso Deus é tão grande, aleluia. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso. Se tem algo te perturbando, algo tirando sua paz, coloca diante do Senhor. Ele morreu na cruz. Nós fazemos esse ato aqui, aleluia, para lembrar que ele morreu na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi no inferno, tomou a chave da morte, aleluia. Aleluia, e ele falou, aquele que crê em mim, aleluia, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, aleluia. Eu sou a justiça, eu sou o advogado fiel que julga a sua causa. O meu pai é o juiz, aleluia. Quando eu levo uma causa diante dele, eu fico lá, Pai, faça. Olha eu orando, olha ela pedindo, Senhor, olha ela ali de joelho, aleluia. Ele fica ali intercedendo por nós. Jesus, ele é maravilhoso. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o pão que você tem que cada dia buscar e cultivar. A cada dia agradecer, dobrar o seu joelho e falar, Senhor, obrigado, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, Senhor. Aleluia, Tu és maravilhoso. Aleluia, o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é Jeová Jireh, aleluia. O Senhor é Jeová Rafá, decanta, olha suda e comanás. Esse é o Deus que nós servimos, igreja, aleluia. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, decanta, olha suda e comanás, aleluia. Agora pegue sua Bíblia, vamos ler 1 Coríntios 11, aleluia. Aleluia, vamos fazer algo diferente aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo do Senhor está no nosso meio, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, aleluia, 23 em diante. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Exaltado é seu nome, Senhor. Deus, obrigado, meu Pai, pela sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, aleluia, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Rapidinho. Amém, todos encontraram? 11:23 diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo,